Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e todo início de ano, mês de janeiro, é um sufoco depois dos excessos do mês de dezembro e sempre vem aquelas contas e uma dessas contas é a questão do material escolar do seu filho, da sua filha que está em casa. Por isso, ao meu lado está o Eli Borochovicius, professor de economia, que vai nos contar um pouco mais de como economizar nessa hora tão importante, né, da vida escolar das crianças, né, de como economizar não afetar tanto o bolso. Eli, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Na Ponta do Lápis, né? Para a gente começar, qual que é o primeiro passo? É se planejar com antecedência? É fazer uma pesquisa? Conta mais um pouco para a gente. Para aquelas pessoas que são financeiramente educadas, sabem que todo início de ano tem ali o evento de material escolar, vai precisar comprar esse material. Então, para aquelas pessoas que estão já financeiramente educadas, são pessoas que se planejam. E pessoas que fazem um bom planejamento, normalmente já colocam esse valor no orçamento e aí tá tranquilo para as compras desse início de ano. Mas sempre tem aquela galera que não faz planejamento e aí se ferra na questão do orçamento, né? Tem aquelas pessoas que não se organizam, que eu imagino que seja, infelizmente, a maioria, tem aquelas pessoas que se planejam. Então, assim, de qualquer maneira, todo início de ano, a gente tem as nossas obrigações, assim como tem com impostos, né, IPVA, IPTU, assim como a gente tem as obrigações dos pagamentos de cartão, daquilo que a gente já consumiu no Natal, Ano Novo, e aí a gente fez aí um parcelamento de todo esse dinheiro que a gente gastou no passado, tem agora o pagamento do material escolar. E aí existem várias alternativas, né? Tem escolas que já mandam a lista e existe a possibilidade de você comprar diretamente pela escola. Uhum. Tem escola que busca de fato os melhores preços e aí já passa um orçamento enxuto. Agora, tem escolas que mandam a lista e aí os pais têm que se virar para procurar os melhores preços. Aí realizaram então uma pesquisa comparando lojas, comparando produtos, é interessante também? Normalmente, eu gosto de recomendar que as pessoas usem o dinheiro no comércio mais próximo de casa, nos comércios locais. No entanto, a situação financeira não está fácil. Então a gente tem que buscar a mesma qualidade ou qualidade melhor com o menor preço. E aí a gente pode fazer o uso da internet, a gente tem condições de usar a rede para poder identificar quais são os melhores preços e aí é importante a gente poder comparar coisa com coisa. Então, na hora de fazer a comparação, lembrar que lá no final do carrinho vai ter que pagar o frete. Então, às vezes você acha que está pagando mais barato, na hora de fechar com o pagamento do frete, pode ficar um pouco mais caro. Então, tudo isso tem que colocar na ponta do lápis para ter certeza de que está fazendo um bom negócio. Professor, reaproveitar materiais do ano anterior, por exemplo, mochila, estojo, tesoura, coisas que duram mais tempo, assim, se possível reaproveitar. Eu particularmente gosto de recomendar que se aproveite ainda que não esteja em bom estado, porque a criança ela precisa entender que ela precisa cuidar do material dela. Se todo ano você dá a oportunidade de renovar aquele material, ela sabe que o material vai durar um ano e ela pode se desfazer, pode se descuidar daquele material. Então a minha recomendação é, dentro do possível, e se tiver condições de uso, que o pai e a mãe mantenham aquele próprio material e que faça com que a criança entenda a importância que tem dela cuidar do seu próprio material. Eu acho que desde cedo a gente precisa ensinar isso, né? A você cuidar das tuas coisas. As coisas têm um preço, as coisas têm um valor. Então, nada melhor do que cuidar. Agora, se não tiver condições, aí sim, se não der para reaproveitar, e aí buscar eventualmente com algum colega que já saiu da escola ou algum colega que está numa série mais avançada e aí possa deixar esse material, é uma forma de economizar. E pesquisar marcas alternativas que muitas vezes oferecem a mesma qualidade de uma marca mais famosa, sim, é interessante também. Eu acho importante a gente dar oportunidade para novas empresas que vêm ao mercado com preços relativamente mais baixos, mas assim, é importante você identificar a questão da qualidade, né? Porque assim, dependendo do produto, ele precisa durar mais de um ano.
E às vezes é melhor você comprar um produto bom que dure 2 ou 3 anos, desde que a criança realmente cuide, né, daquele material, do que eventualmente ficar trocando aquele material todo ano. Então, se tiver condições de observar a qualidade no menor preço, por que não? Professor, comprar em atacado é uma possibilidade ou não? Olha, comprar em atacado é uma estratégia, mas ela não é uma tarefa muito fácil, tá? Porque para comprar em atacado, o que a gente costuma fazer é indicar que os pais, as mães, elas se juntem para poder fazer uma compra única. É possível que você consiga um pequeno desconto comprando numa quantidade maior no mesmo local, e já é um pouco mais difícil você buscar uma empresa que venda no atacado, né? Vender no atacado, você comprar no atacado para vir, quer dizer, de uma vez só, talvez você consiga economizar um pouco no frete, talvez você consiga economizar um pouco no valor, mas é um pouco difícil porque você vai precisar primeiro receber de todos os pais, todas as mães, em que conta que vai receber. A gente sabe como é que as coisas funcionam, tem gente que paga, tem gente que não paga. Se for fazer no atacado, obrigatoriamente tem que ser à vista, porque você não vai parcelar, tem gente que se já não paga à vista, imagina se fizer em 3, 4, 5 prestações, não vai pagar na frente, quem é que vai assumir essa responsabilidade? Então, do ponto de vista financeiro, sim, faz sentido você comprar no atacado, mas do ponto de vista técnico ou operacional, muitas vezes o processo inviabiliza isso. Evitar comprar aqueles produtos licenciados e da moda que muitas vezes não tem nenhuma funcionalidade ali para criança, ou só está comprando por conta de tal personagem, alguma coisa relacionada a esse tipo? Olha, o que acontece é assim, a gente vive em sociedade e as sociedades ela tem as suas modas, né? Então assim, você pode eventualmente criar uma possibilidade maior do teu filho sofrer bullying, porque todo mundo tem o caderno com a capa A e só o teu filho vai estar com a capa B, né? Todo mundo tem ali, todos os meninos têm do time de futebol. E de repente vai chegar ali o teu filho que está destoando disso. Então, às vezes, você cria um problema maior em função de um pequeno valor financeiro. Então, nem tudo é dinheiro. Agora, é óbvio que se a questão for estritamente argentária, se a gente só estiver falando de dinheiro, aí procura o mais barato e pronto. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não custa a gente, às vezes, dar esse agrado para o nosso filho, dando para ele aquilo que de fato ele quer. Agora, não pode custar muito mais caro e sair do orçamento, aí não. Evitar levar os filhos na hora de comprar material. Na minha época eu ia com a minha mãe, eu dava dor de cabeça para ela ali. Mas hoje em dia é recomendado ou não? É legal também para criar uma memória assim, afetiva? Por exemplo, eu lembro quando eu ia com a minha mãe comprar. É legal ter isso e passar também meio que a questão da parte da educação financeira? Como que é? Eu adoro essa pergunta porque assim, de forma geral, as pessoas vão dizer, não leve os filhos porque eles vão ficar pedindo coisas e aí vai sair do orçamento. Mas essa é uma oportunidade, primeiro, de estar junto e também uma oportunidade de dar a educação financeira, porque não cabe no orçamento. A criança precisa entender o que pode e o que não pode. E os pais também precisam já sair de casa com a lista e com o orçamento para saber se dá para fazer um agrado ou não ao filho. Então, assim, a minha recomendação é aproveite esse momento para dar educação financeira para os filhos, aproveite esse momento para, estar junto com os filhos. Na impossibilidade, você deixa os filhos em casa, né? De forma geral, a recomendação é não leve os filhos para gastar menos. Não é a minha recomendação na qualidade de especialista. Eu particularmente gosto da ideia de estar junto com os filhos e de dizer o que pode, o que não pode, o que está dentro do orçamento, o que não está. Inclusive existe a possibilidade, e aí vai depender obviamente de cada família, de você dar o orçamento para o filho e o próprio filho fazer as compras. É óbvio que você deve estar junto, você deve acompanhar, você deve
verificar o que está sendo feito, mas é uma oportunidade, inclusive, para a criança começar a ter autonomia. Sentir essa experiência, né? E entender o valor das coisas, porque às vezes, olha, compra, você vai lá e dá, ela não tem noção do valor. Então, assim, um choque de realidade, às vezes é muito positivo, é muito bom. Muito bom, Eli. Uma outra pergunta que pagar à vista ou parcelado? Então, essa também é uma pergunta bem interessante, porque a gente sempre ouve as pessoas dizendo a melhor coisa é sempre pagar à vista, aí a gente se livra, não fica endividado. Mas do ponto de vista financeiro, tudo depende. Depende se você vai ter direito a um desconto à vista. Se você tiver um desconto à vista, precisa fazer conta. Aí entra a matemática financeira. Não faz sentido a gente ficar ensinando juros para as pessoas ou análise e tal, mas do ponto de vista estritamente financeiro, a ideia é, se o desconto que você tem à vista, ele se ele é superior à remuneração do teu capital no banco, você se livra da dívida, você paga à vista e pronto. Agora, se esse desconto ele não for maior, se o desconto ele for pequeno, aí você mantém o teu dinheiro ali guardado, ele rentabiliza, o dinheiro vai render e com essa rentabilidade você vai pagando as suas obrigações, você vai pagando as contas. Então, assim, se for um bom desconto, paga à vista, faz as contas. Se valer a pena, se livra da dívida, se livra do problema, aproveita o momento para poder se beneficiar desse desconto. Agora, se não compensar, aí a coisa é mesmo parcelar. Uma dica que eu dou, se mesmo à vista for mais barato, não vale a pena buscar dinheiro no banco, se endividar para aproveitar esse desconto. Aí não. Por quê? Porque normalmente, quando você toma crédito no mercado, quando você busca um financiamento, a taxa desse financiamento ela é muito mais alta do que a remuneração do capital. Então, se tiver orçamento, faz as contas, se der para pagar à vista, um tanto melhor, se tiver o desconto, vale a pena. Caso contrário, parcela e tá tudo bem. O que não faz sentido, tomar crédito no mercado para obter o desconto e pagar à vista. Eli, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar para o pessoal que está em casa, dessa questão de início de ano, né, que é a compra do material escolar? Olha, a minha recomendação é só que as pessoas, de fato, saiam com uma lista. Se for procurar os comércios locais, que já saiam com essa lista, com uma ideia de valor, com orçamento, que verifiquem antes a sua capacidade de pagamento para não estourar o orçamento. E assim, não tem condições de fazer uma planilha eletrônica? Não tem problema. Faz papel de pão, tá tudo certo. Mas não gaste além da sua capacidade, porque de fato as taxas de juros estão tão altas que as pessoas começam a se enrolar financeiramente. E aí muitos outros problemas começam a surgir em função disso. E Eli, se possível também, né, ir o quanto antes, realizar essa compra do material, né, com todo o planejamento feito, porque se deixar para a última hora, além da questão de estar mais caro, também os locais, né, as papelarias, as lojas estão cheias também, né? Também tomar muito cuidado, porque às vezes a escola manda na lista material que não é obrigação dos pais comprarem, porque material coletivo é de responsabilidade da unidade escolar. A exemplo de toner, material que seja um material coletivo, a responsabilidade é da escola, não é do pai e da mãe. Então, o que comprar? Só material individual. É isso, Eli. Muito obrigado mais uma vez, né, por todas essas dicas, essas orientações para os pais, né, que estão em casa sobre como gastar menos, né, não gastar muito, né, não pesar no bolso a compra do material escolar desse ano de 2026. Muito obrigado, viu? É isso aí, bom início de ano. Obrigado, Eli. E pessoal, não se esqueça de acompanhar a gente no YouTube, onde lá tem toda a nossa programação, nossos quadros, como Na Ponta do Lápis, nossos programas e também todas as nossas reportagens, os nossos jornais lá na íntegra. E também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, que também lá você pode acompanhar a gente. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis.